Número de elementos da união de conjuntos. Vamos supor que nós temos dois conjuntos, A e B, e eles são não vazios. A interseção de A com B é diferente de vazio. Então você vai representar através de um retângulo o universo, que é o universo dos números, né? Depende do contexto que está sendo utilizado. E aqui dentro nós temos dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Observe que eles ficam entrelaçados porque a interseção entre eles é diferente de vazio, ou seja, existem elementos que são comuns aos dois conjuntos, por isso que eles ficam entrelaçados. O segundo caso é quando a interseção entre os dois conjuntos é igual a vazio, ou seja, não existe interseção entre os conjuntos A e B. Então, aqui nesse caso, nós vamos chamar esse conjunto de disjuntos. A e B são conjuntos disjuntos, ou seja, a interseção deles é vazio. Como é que fica a representação no diagrama de Venn? Nós vamos colocar o conjunto A, o conjunto B, e observem que eles não ficam mais entrelaçados, porque não existem elementos comuns entre eles. Vamos ver como seria calcular isso aqui através de uma fórmula? O que nós queremos aqui? Quando nós temos o diagrama de Venn, ele separa cada elemento no seu lugarzinho. Por exemplo, aqui nós temos essa região que fica dentro do universo, mas fica fora dos conjuntos A e B. Essa meia-lua aqui, que pertence, são elementos que pertencem só ao conjunto A. Quem está aqui no meio pertence aos dois conjuntos. E os elementos que estão aqui dentro pertencem somente ao conjunto B. Como é que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar aqui e dizer que o número de elementos da união de A com B é igual. Eu vou pegar primeiro o conjunto A todinho. Imagina que eu pego todos os elementos do conjunto A, que é o número de elementos de A. Eu vou somar com o número de elementos de B, que é todo esse conjunto aqui. Então, mais NB. Só que quando eu fiz essa soma, observem que bem aqui, ó, quando eu peguei o A e depois peguei o B. Essa parte aqui do meio, que é a interseção, por ser diferente de vazio, é como se você tivesse pego duas vezes esse valor. Quando eu peguei o A, isso aqui foi somado. Quando eu peguei o B, novamente. Para ficar o cálculo aqui correto do número de elementos, que é os elementos da união, são os elementos que estão nessa meia-lua, somado com os elementos que estão aqui dentro desse meio, e somados com o que tem nessa outra meia-lua. Esse aqui está em excesso, então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair esse valor, eu vou colocar menos o número da interseção de A com B, que é esse pedacinho que está a mais. E aí, quando você fecha essa igualdade, nós calculamos os elementos que representam o número de elementos da união de A e B. Então, essa meia-lua, o que está aqui no meio, e a outra meia-lua. Agora, quando eles são disjuntos, o número de elementos da união de A com B é mais fácil de fazer. Você vai pegar o número de elementos de A e vai somar com o número de elementos de B. Não precisa mais subtrair a interseção, porque não existe. Ó. Então, o total aqui da união vai ser os elementos que estão aqui no A e no B. Quem está aqui fora de A e B está no universo, mas não está no A nem no B. Esses conjuntos aqui, em determinados problemas, quando é que eles são disjuntos? Quando eu quero representar, por exemplo, conjunto dos homens e mulheres, números pares e números ímpares, sim e não, verdadeiro, falso. Então, são situações em que não há interseção. Agora, nesse caso aqui, a maioria dos problemas sempre vai apresentar uma interseção. É preciso estar atento para a gente determinar com o que o problema vai definir, tá? Se é diferente de vazio ou igual a vazio essa interseção.